Da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite para você. Poucas pessoas no Brasil não sonharam com a casa própria e acordaram com a ressaca dos financiamentos que atropelam a renda, alimentados por índices de inflação que nunca combinam com a correção dos salários. Ideias para resolver a questão habitacional todo mundo tem, mas elas simplesmente não vão para frente. E o mutuário que se vire para não terminar sem teto. O Jornal da Globo de hoje vai mostrar algumas dicas preparadas por especialistas para evitar os riscos de sempre nos financiamentos habitacionais. E vamos mostrar também. Custo Brasil, um balanço do que o Congresso fez na convocação extraordinária. Roma locuta, o mundo discute. Fala do Papa sobre casamento gay, divide opiniões. Noites sem sono, tudo o que acontece no Rally dos Sertões, madrugada adentro. E o destino de Maureen Maggi, doping faz estrela do atletismo desistir do Pan-Americano. Os detalhes agora no Jornal da Globo. Tempo para fazer as unhas, para cuidar do cabelo, tempo para se olhar no espelho. Nos anos 80, uma das coisas que o acúmulo de tarefas roubou da mulher foi o tempo para aquela deliciosa indulgência. Mas, curiosamente, passamos da ditadura do excesso de trabalho para a ditadura da beleza. E nestes anos 2000, o que vemos é algumas mulheres se contorcendo na busca de uma perfeição inalcançável. Na reportagem de hoje da série Revolução Feminina, você vai ver que a mulher moderna não abre mão de ser bonita, mas se reconhecendo no espelho. E que o equilíbrio tão perseguido é aquele que une a imagem ideal e a realidade. Sou uma boa esposa, uma mãe perfeita, uma profissional respeitada e bem paga. Por que eu tenho de ter celulite? Perguntinhas assim que zombam das angústias diárias de toda mulher fizeram a cartunista Maitena vender 300 mil livros só na Argentina e ter seus quadrinhos traduzidos em 15 países. Gosto muito de jogar com a temática do corpo, porque ele é muito importante para as mulheres. Eu me importo muito com isso e, de alguma maneira, como uma terapia, aprendi a rir disso. Mas o que Maitena fatura com suas histórias não é brincadeira. O assunto beleza é garantia de lucro certo. Pesquisas mostram que 82% das mulheres consideram produtos de beleza uma necessidade, não um luxo. E no Brasil, 44% aceitariam fazer uma plástica. Faria uma plástica abdominal para estar tirando um pouco do excesso. Eu fiz plástica no nariz. O culote. Trocaria o culote só. O Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas. Também só perdemos para os Estados Unidos na aplicação de Botox, a substância botulímica que reduz as linhas do rosto. A clínica da dermatologista Lígia Cogos tem 33 mil pacientes e ela é a imagem do que vende. Em casa, Lígia nos mostra os caminhos da sedução feminina. Quando eu era pequenininha, a minha mãe tinha uma amiga que tinha uma penteadeira coberta de perfumes. E eu olhava, sentava em frente, falava, um dia eu vou ter uma coisa assim, cheia de perfumes, para que eu ponha um para cada dia. Roupas para cada estado de espírito e para cada vontade do marido enchem as mais de 30 portas do armário de Lígia. Ela não se veste só para uma festa, ou só para os outros, ou só para as outras mulheres. Ela se veste não só para ela mesma, como já muitos disseram, mas se veste principalmente para o homem que ela ama. Isso é importante? Acho muito importante. Eu acho que, em primeiro lugar, a mulher tem que ser bonita.
Mas a tal beleza que a mulher sempre perseguiu tem um conceito muito elástico. A fotógrafa Vânia Toledo e a romancista Maria Adelaide Amaral, especialistas em estética por dever de ofício, mostram que a beleza tem muito de moda. Varia conforme a época em que vivemos. Veja a diferença da mulher lânguida dos anos 40 para esta masculina dos anos 80. Muito terninho. Muitas ombreiras, né? As mulheres de repente ficaram muito fortes, elas realmente se ombreavam aos homens, entendeu? E nos anos 2000, justamente quando poderíamos ser quem quiséssemos, vivemos a beleza da obviedade. Esse tipo de gestual simples, bonito. Hoje em dia você tem que fazer carona, bocona, tem que fazer... Sabe, você acaba todas as mulheres sendo caricatura das modelos. Isso é lamentável. Isso nos deixa a impressão que ela está sem rumo, que ela está perdida na selva, entendeu? Ela não sabe direito por onde caminhar. As faculdades estão cheias de gente estudando esse estranho fenômeno, a falta de limites na busca da juventude eterna. Rosa Alegria e Oriana White são mulheres que pesquisam esses caminhos para se chegar à beleza. Aquela adulta, que já é adulta e que quer ser uma adolescente, e que se comporta e age toda plastificada, que fica feio até. Eu acho que a mulher não precisa disso. Eu acho que o corpo da mulher não pode ganhar vida própria. Ele tem que ser guiado pela mente, que é linda, e pela alma da mulher. Infelizmente, a indústria da beleza, que fatura 10 bilhões de reais por ano no Brasil, vive do que é explícito. A doutora Marilis Lamelas perde muitos clientes por dizer a verdade a quem a procura. Por exemplo, sobre a celulite. Tem bastante. Eu quero a cura para celulite, eu quero um creme que me deixe sem celulite, eu quero acabar com isso. E a senhora diz o que para elas? Não existe, não existe. Infelizmente, celulite não tem cura. Marilis conta que há mulheres procurando na beleza a solução para um casamento infeliz ou para a solidão. Tem que se cuidar, mas para você, por você, não por um padrão de beleza, não para mostrar nada para ninguém, não para prender ninguém. Mas tem que se cuidar, mas não pode estar fazendo disso a razão da vida. Até porque, nestes anos 2000, cada um escolhe o tipo de felicidade que quer ter. Uma coisa que eu sempre falo para minhas clientes, homens gostam de mulheres alegres, principalmente mais do que mulheres bonitas, mulheres alegres. Amanhã, na quinta e última reportagem da série Revolução Feminina, você vai ver o que mudou na relação das mulheres com seus companheiros. O que pensam a atriz Débora Bloch e o ator José Maier? E qual a receita das mulheres que vivem há anos um grande amor? Em todo o Brasil, há 3 milhões de contratos de financiamento de imóveis. 350 mil estão sendo contestados na Justiça. A reportagem de Vladimir Neto mostra como não transformar o sonho da casa própria em pesadelo. Para conseguir a casa própria, Aurélio assumiu um financiamento feito por outra pessoa. Só não prestou atenção em todos os índices de correção do contrato. Pagou as prestações que faltavam durante 10 anos, mas na hora de quitar o imóvel, descobriu que ainda devia muito mais. Eu devo ter pago 3 imóveis e eles ainda estão querendo mais dinheiro em cima disso. A angústia de Aurélio preocupa Daniela. Há 6 meses ela procura um imóvel para comprar, mas diante de tantas opções de financiamento, não sabe qual é a melhor. Depois você compromete um valor X do seu salário, entendeu? E de repente você não tem como pagar. Para ajudar o comprador a escolher o imóvel e o tipo de financiamento, a Associação Brasileira de Mutuários da Habitação fez um levantamento das principais dúvidas de mais de 4 mil mutuários ao longo dos últimos 3 anos. A associação analisou as opções de financiamento do mercado e elaborou uma série de dicas. As principais são: não comprometer mais de 15% da renda com a prestação, optar por índice de correção que acompanhe a evolução do salário, poupar por 1 ano o equivalente ao financiamento e usar como entrada. Isso reduz em até 2 anos o prazo de pagamento. São dicas simples, mas que diminuem o valor financiado, diminuem o valor da prestação, fazendo com que essa pessoa não tenha nenhuma dor de cabeça, não tenha que recorrer ao judiciário para garantir o direito à moradia. E na página do Jornal da Globo na internet você encontra links com todas as dicas para não se dar mal no financiamento da casa própria. Relocados, excedentes, 4 mil funcionários da Volks começaram a receber cartas com esse novo vocabulário da crise.
Em Taubaté, a reação foi imediata. Funcionários pararam a produção por 1 hora e fizeram assembleia. Eles querem reverter a decisão da empresa, que vai atingir quase 4.000 trabalhadores em todo o país. 1.800 só nesta unidade do interior de São Paulo. Em São Bernardo do Campo, na saída da fábrica, arde preocupação. Pior é que eu tô saindo de férias, né? Que férias que eu vou pegar, né? No Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o temor é que o acordo de estabilidade até 2006 não seja cumprido. O acordo ainda não está desrespeitado, mas está sendo atacado. Fica parecendo que a empresa não está oferecendo a eles, de fato, uma oportunidade, mas está, em função do acordo que eles têm, tirando-os da empresa para que eles percam a proteção do acordo. Cartas como esta, distribuídas durante o expediente, explicaram a mudança. A partir de 1º de setembro, o funcionário será relocado no Instituto para Aperfeiçoamento Profissional Teórico e Prático. A direção da Volks não concordou em gravar entrevista. Disse apenas que a empresa não tinha mais como adiar a implantação do projeto. A decisão da montadora foi recebida com preocupação pelo ministro do Trabalho, Jacques Wagner, que espera que não haja demissões. Ele reafirmou que o governo estuda um plano para o setor. Vamos tentar abrir novas negociações, não só com a Volks, como outras empresas automotivas, no sentido de encontrar saídas que preservem o negócio e principalmente o emprego. Pois é, e essa informação do plano para o setor automobilístico foi confirmada mais tarde pelo ministro do Planejamento, Guido Mantega. Ele anunciou que o governo está negociando com a indústria a redução do IPI de alguns modelos. Em contrapartida, as montadoras reduziriam o preço dos carros e manteriam o nível de emprego. Segundo Guido Mantega, a medida poderia estimular a geração de 300 mil postos de trabalho diretos e indiretos para o setor. E o ministro Mantega anunciou também mais dinheiro no cofre do governo. A previsão de orçamento para o ano que vem, o primeiro que terá a assinatura do governo Lula, tem números mais poupudos. Uma compensação para a economia espartana deste ano, como mostra a repórter Carla Modena. Na esplanada dos ministérios nunca se viu um cinto tão apertado. União, estados, municípios e estatais economizaram 40 bilhões de reais até junho para pagar juros da dívida pública. Isso equivale a 5,4% do PIB. É o maior superávit primário da história brasileira. 5 bilhões e meio de reais a mais do que a meta acertada com o FMI para o primeiro semestre. O esforço maior do primeiro semestre deve compensar o aumento de gastos que sempre acontece na segunda metade do ano. O Ministério do Planejamento diz que a economia volta a crescer ainda em 2003 e prevê aumento do PIB entre 3,5% e 4% no ano que vem. E para isso será necessário que o Estado induza esse crescimento, tome várias iniciativas, principalmente na área da infraestrutura, na área de energia, na área de construção de estradas. O governo também diz que a arrecadação deve crescer. O orçamento da União, que será enviado ao Congresso em agosto, estima a receita de 409 bilhões de reais para 2004. Isso representa um aumento real de 4,5% em relação a este ano. Essa taxa é bem viável, porque nós estamos saindo de uma situação muito ruim agora. Como a base de comparação é muito baixa, porque nós estamos lá embaixo, no fundo do poço, qualquer crescimento vai mostrar uma taxa até elevada. Trabalho extraordinário com salário extraordinário. Aliás, 3 salários. Foi o que receberam os parlamentares para não tirar férias em julho. E o que foi votado? O balanço desse esforço extra com o repórter Heraldo Pereira. Nenhum acordo de liderança salvou a votação da nova lei de falências na Câmara. Ficou para a próxima semana. Na pauta desta convocação extraordinária, dos 22 projetos que tinham prioridade, 10 foram aprovados. De 7 propostas de emenda à Constituição, os deputados aprovaram uma. No Senado, de 19 projetos, 10 foram aprovados. A convocação do Congresso, fora o que os funcionários devem receber, já que o Senado e a Câmara ainda não decidiram quanto deve ser pago a cada um deles, já custou mais de 15 milhões de reais. É que os parlamentares este mês têm direito a 2 salários extras. No início da convocação, cada parlamentar recebeu um salário. Agora, no fim, eles vão receber mais um. E ainda tem o salário normal do mês. No total, são R$ 38.160 para cada um.
Dos 594 parlamentares, apenas 16 se recusaram a receber o dinheiro extra. O Brasil vive uma crise profunda. Em qualquer esquina desse país, você não argumenta e convence ninguém quanto à necessidade desse extra. O que o governo queria era acelerar a votação das reformas. Acho que poderia ter tido um pouco mais de votações, mas eu estou satisfeito. Eu acho que a Câmara deu a sua colaboração ao país. Carlos Monforte, acabou a convocação extraordinária. E a pergunta que fica é, valeu a pena? Olha, Ana, do ponto de vista das reformas, valeu. E ficou clara a opção do governo pela reforma da Previdência. A tributária só continua na semana que vem fora da convocação extraordinária. Quer dizer, deputados e senadores ganharam o salário, mas não fizeram toda a lição de casa. E parece que os governadores não gostaram muito dessa história não, né, Monforte? Não gostaram da negociação do subteto do judiciário sem a opinião deles. Foi uma das razões da transferência da reunião de hoje para segunda-feira. Os governadores querem amarrar as duas reformas e negociar em conjunto. Mas o governo federal não pensa nisso. E o que pensa, afinal, então, o governo federal, Monforte? Olha, pensa muita coisa, viu, Ana? Acha que os governadores não devem chegar muito quentes na segunda-feira. Eles não terão a parte da CPMF que desejam na reforma tributária, mas sim uma parte do imposto dos combustíveis, a CID. Não deve ter, porém, o dinheiro na mão. O governo está pensando em criar um mecanismo para recuperar as estradas onde estados e governo federal atuem em conjunto. Vem chiadeira por aí. E muita, né, Monforte? Obrigada, hein? E veja a seguir, a estrela do atletismo brasileiro, Mauro Image, desiste do PAN. E também, o mundo parou para discutir a posição do Papa sobre casamento de homossexuais. Promoção Viver pra Valer da Kibon. Comprou um dos sorvetes favoritos da Kibon, Esquibon, Tablito, Chicabon, ganhou um título de capitalização. Peça o seu no caixa. Com ele você concorre a 300 prêmios de R$500 e a 10 prêmios de R$15 mil. Olha só, R$500 no bolso. Você vai se divertir feito um rei. E 15 mil, então, nossa, é muita grana. Dá pra comprar um carro, levar a mina pra praia. Aê, tem que viver pra valer. Centro de Investimentos pela internet. É do Bradesco Internet Banking. Acesse o Shopping Invest. Avalie investimentos. Compara. Descubra o seu perfil de investidor. Aplica. Com toda rapidez e segurança. Se pra mim que sou pequenininho é fácil, imagina pra você que é grandão. www.bradesco.com.br. Sou eu. Bradesco, há 60 anos, colocando você sempre à frente. E aí, como é que foi o seu dia? Corrido? Você não acha que está merecendo férias? Pelo menos uma semana? Uma semaninha. Vai fazer muito bem para você. Já pensou? Você e sua família fazendo aquela viagem dos sonhos. Não precisa nem se preocupar com avião, hotel, com nada. A CVC cuida de tudo. A CVC é de confiança. Consulte seu agente de viagens ou a CVC, os melhores shoppings e boas férias. CVC, a melhor maneira de viajar. Para quem você liga quando sua empresa precisa de soluções inteligentes? Gimba, bom dia. Gimba, material de escritório e suprimentos para informática. Atendimento personalizado, agilidade, compromisso e tecnologia de ponta. Lançamento Gimba para você. Multifuncional HP Office Jet 4110. Impressora, fax, scanner, copiadora, tudo em um só equipamento. Somente R$10 de 99. Grátis 5.000 folhas de papel Chamex. Gimba, tudo para papelaria, material de escritório e suprimentos para informática. Agosto vem com tudo na Globo e o Brasil inteiro vai pegar carona nas novas emoções de Carga Pesada. Uma vez caminhoneiro, sempre caminhoneiro. Acelerando corações, Pedro e Dino vão encarar grandes desafios, viver grandes amores, viajando por esse país afora em aventuras inéditas. Dia 12 tem Carga Pesada. 3 ônibus clandestinos foram apreendidos nesta quarta-feira em São Paulo. Uma blitz da Agência Nacional dos Transportes e da Polícia Rodoviária estava atrás de empresas irregulares que fazem transporte de passageiros. Algumas chegam a falsificar documentos para poder viajar. A reportagem é de Fábio Turci.
A fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Polícia Rodoviária Federal deteve 20 ônibus no Brás, tradicional bairro de comércio popular de São Paulo. A operação foi realizada depois das denúncias mostradas pela Rede Globo sobre a falta de segurança no transporte de passageiros. A inspeção durou até o início da noite e descobriu 3 ônibus clandestinos. Eles estão fazendo um transporte não autorizado ou permitido. As irregularidades no transporte de passageiros são ainda maiores. Algumas empresas que estão sendo investigadas chegam a falsificar decisões judiciais para poder operar. Uma delas, de São Paulo, apresentou esta liminar para liberar um ônibus apreendido na Bahia. A assinatura da juíza foi falsificada. Crimes bastante graves cometidos, quadrilhas organizadas. Católicos do mundo todo conhecem bem a expressão em latim Roma locuta causa finita. Ou seja, o Vaticano falou, está falado. Mas hoje, o Papa divulgou um documento condenando o casamento entre os homossexuais e ninguém deu o caso por encerrado. Muito pelo contrário. Vamos a Nova York com a repórter Heloísa Vilela. Heloísa, como é que repercutiu aí nos Estados Unidos essa nova campanha do Papa? Ana Paula, o Vaticano pode se surpreender com a reação dos católicos americanos, porque 45% são a favor da legalização do casamento gay. O assunto é tão popular por aqui que já existem seriados na televisão só sobre o namoro de homossexuais e páginas sobre o assunto em revistas de casamento. Em um documento de 12 páginas, o Papa João Paulo disse que a união homossexual é um desvio de comportamento e condenou os casais gays que adotam filhos, dizendo que isso é uma violência contra as crianças. O Vaticano disse ainda que todos os políticos católicos têm obrigação de votar contra qualquer medida que legalize uniões entre pessoas do mesmo sexo. O documento do Papa ecoou as palavras do presidente George Bush, que ontem, nos jardins da Casa Branca, definiu o casamento como a união entre um homem e uma mulher. Em Washington, deputados e senadores católicos evitaram comentar o assunto, mas o estado de Massachusetts pode provocar uma revolução no país, caso venha a ser o primeiro a reconhecer o casamento gay. A Suprema Corte Estadual está estudando o processo de 7 casais homossexuais que querem ter perante a lei os mesmos direitos dos heterossexuais. A decisão pode ser anunciada a qualquer momento. É impressionante como na hora da sexualidade os verdadeiros preconceitos se encontram. O Papa e o Bush, que se dividiram na guerra do Iraque, agora se unem para condenar a união gay. A ala antiga da Igreja Católica se assemelha ao fundamentalismo da direita puritana americana. A velha religião condena tudo que não for sacrifício, sofrimento e repressão. A igreja continua contra a pílula, contra a camisinha, a favor da castidade antes do casamento e fez vista grossa para a pedofilia dos padres americanos provocada pelo celibato obrigatório. Essa visão proibitiva só prejudica o próprio catolicismo, que perde terreno para as religiões espetaculosas e para as igrejas novas de oportunistas e charlatães. A união gay é importante principalmente por razões jurídicas, testamentárias e pelo reconhecimento simbólico da legitimidade do amor homossexual. Mas claro que a união gay deve ser uma coisa respeitável, uma séria conquista de liberdade, pois até gays que eu conheço acham que ela não pode virar uma mímica do casamento burguês romântico. Buquê, véu de noiva e choradeira seria um pouco de viadagem. E veja a seguir tudo sobre o mundo do esporte nesta quinta-feira, inclusive o segredo de Malrin Maggi. E nossos repórteres mostram tudo o que acontece no Rally dos Sertões à noite. Renault é mais segurança, é mais satisfação e agora é muito mais negócio. Clio Scenic em 24 vezes com taxa de 0,99 ao mês. Não se contente com pouco. Renault é mais carro. Novo Gillette Sensor Excel Azul. Com 2 lâminas sobre molas para um barbear rente e suave. Tão suave, você não vai querer parar. Novo Gillette Sensor Excel Azul. Porque o seu prazer não é descartável. Nova Cybershot da Sony com 3 megapixels ou mais. Agora você pode ampliar e imprimir sem perder qualidade. Você nunca mais vai perder um detalhe.
Cybershot, com 3 megapixels ou mais. O Sam's Club é diferente de qualquer lugar, porque só quem tem este cartão tem mais vantagens. Só quem tem este cartão pode comprar marcas conhecidas, importados exclusivos e muito mais. Só quem tem este cartão encontra mais economia para comprar o que quer e melhorar a sua qualidade de vida. E mais, só quem tem este cartão aproveita todas essas vantagens com muito conforto e num único lugar. Sam's Club, fique sócio dessas vantagens. É tão diferente. Inacreditável. Ele nunca acredita em mim. Mas dessa vez, você põe só um pouquinho e o gel é difícil explicar. Se transforma. É muita espuma. Tão gostoso e cremoso. E a pele dele fica muito mais macia e perfumada. Novo Nivea Shower Sensation, o gel para banho que se transforma em uma rica e cremosa espuma. Experimente esta sensação. Daqui a pouquinho, no programa do Jô, eu converso com a atriz Cláudia Abreu, também com a escritora de livros infantos juvenis Ruth Rocha e com o violonista e compositor Jorge Simas. Daqui a pouquinho no programa do Jô. Vamos lá! Você é apaixonado por natureza e por emoção, por aventura e por ganhar um 4x4 zerinho para fazer tudo isso. Então agora você tem a chance de correr o rally mais famoso do Brasil, patrocinado pela Ipiranga. É a promoção Rally dos Sertões Ipiranga, onde você pode ganhar 10 trollers com direito a participar do rally com tudo pago. Faça os postos credenciados, abasteça 25 litros e concorra. São 10 trollers e 10 participações. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Rally dos Sertões. Oferecimento Ipiranga. Apaixonados por carro como todo brasileiro. Termina nesta sexta-feira em São Luís o Rally dos Sertões, uma competição de correria dividida. De dia para pilotos e navegadores, de noite para os mecânicos. A reportagem é de Wallace Lara. Durante o dia, eles enfrentam lama e estrada ruim. São quase 4.000 quilômetros de trilhas, o maior rally da América Latina. Há 8 dias, eles saíram de Goiânia, passaram por Palmas e amanhã chegam a São Luís. Um desafio que é sentido quando os pilotos descansam e se curam dos tombos. Você chega realmente bem cansado, dor no corpo inteiro, é puxado pra caramba. Outros descobrem que emagreceram de 3 a 4 quilos. Falta tempo até para comer. Eu como só uma vez por dia, nos intervalos vai comendo barrinha energética e gel de carboidrato, mas isso não dá para recuperar. À noite, os pilotos não competem. Em compensação, durante a madrugada, acontece um outro tipo de rally. O dos mecânicos. Algumas motos precisam ser recuperadas por completo, mas o desafio é entender o que os pilotos querem. Tarefa nada fácil, quando o intérprete dá uma saidinha. Dá para se virar com as mímicas, um pouquinho de inglês, um pouquinho vai puxando. Já algumas equipes trocam do pneu à suspensão. Depende do quanto o piloto exigiu do carro. O mecânico de Ingo Hoffmann não mede esforços. Tem horário para começar, mas não tem para acabar. O levantador Maurício do vôlei vai carregar a bandeira brasileira no desfile de abertura dos Jogos Pan-Americanos, amanhã em Santo Domingo. Aos 35 anos, Maurício chega a Santo Domingo em busca da sua primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E antes mesmo da estreia, a boa notícia. São 15 anos dedicados à seleção principal de vôlei. 4 Olimpíadas, um título olímpico, um título mundial, 3 títulos da Liga Mundial. Depois de tantas conquistas, o levantador Maurício vai ter a honra de carregar a bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Pan-Americanos. Em que você pensa quando você recebe uma notícia como essa? Bom, tem muitas pessoas, né? Minha família, que é primordial para mim, me ajudou o tempo inteiro. Minha mulher, meu filho, enfim, eu acho que é isso, é a base que eu tenho, de sustentação mesmo, são eles. Emoção é o estilo Maurício de ser. Na conquista olímpica de Barcelona, em 92, depois do último ponto, ele foi comemorar com o irmão na arquibancada.
Nas outras vitórias, Maurício era sempre um dos mais emocionados. Simpatia, simplicidade, talento, características que encantam até os rivais argentinos na Vila Pan-Americana. E que ajudam a entender a escolha dele como o porta-bandeira do Brasil. Véspera do PAN, dia de comentário de Renato Maurício Prado. Renato, bem-vindo. Na segunda-feira você falou aqui pra gente, você antecipou o técnico da seleção feminina de vôlei. E hoje tem notícia exclusiva pra gente? Eu sei que tem. Tem, Ana, mas infelizmente dessa vez não é boa. O atletismo brasileiro vai desfalcado para Santo Domingo. Mauro Imagem, a grande estrela do atletismo, vai anunciar amanhã que não disputa o Pan-Americano. Pela primeira vez desde a história do doping, ela vai dar uma entrevista coletiva. E na mesma hora em que a equipe estiver embarcando para Santo Domingo, ela vai contar que não vai disputar o PAN e explicar por quê. Mas o que aconteceu? Se ela não foi suspensa ainda pela Federação Internacional de Atletismo, por que ela está desistindo? Olha, a justificativa oficial vai ser que ela está 15 dias sem treinar e está sem condições psicológicas por causa dessa coisa toda. Mas, na verdade, Ana, o problema é uma questão de prazo. A Maureen sabe que vai ser suspensa, tem isso praticamente como certo. O que acontece? Se ela disputar o Pan-Americano, quando ela for suspensa, o prazo começa a contar a partir do final do Pan-Americano. E vamos supor, por exemplo, que ela seja suspensa por 1 ano. Isso a impediria de disputar as Olimpíadas de Atenas. Se ela não for ao PAN, o prazo começa a contar a partir do Troféu Brasil, que foi em junho. A última competição dela. A última competição. E aí pode ser que, se for 1 ano apenas, ela consiga disputar a Olimpíada de Atenas, que é o grande sonho dela. Então é uma questão de prazo, de conta, de matemática, né? É isso mesmo. Agora, Renato, pior é que isso significa que o Brasil deixa de ganhar pelo menos 2 medalhas nas quais ela era favorita, não é isso? É verdade, ela era super favorita no salto em distância e tinha grande chance também no salto triplo, né? Então, realmente, o nosso quadro de medalha já começa desfalcado. Mas, ainda assim, eu acho que nós temos chance de continuar subindo. Na verdade, desde Havana que o Brasil vem subindo no quadro de medalha. Vamos ver ali, ó. Em Havana foram 79 no total, com 21 de ouro, 21 de prata e 37 de bronze. Mar del Plata, em 95, 83 no total. 18 de ouro, 27 de prata, 38 de bronze. Já em Winnipeg, 101, 25 de ouro, 32 de prata e 44 de bronze. Eu acho que a gente pode continuar a sonhar com um número acima de 100 medalhas. Pelo menos isso. Pelo menos isso, pelo menos é o que a gente vai torcer. Vamos conferir aqui. É isso. Obrigada, mesmo. hein? Nada, eu que agradeço. E no último bloco você vai ver a festa dos escritores em Paraty e o longo voo do Homem-Pássaro. No meu sonho, eu estou fugindo. De quem? Não sei bem. De uns caras de máscara. São clientes difíceis. Clientes? E o que eles querem? Querem tudo. Agora. São exigentes? São muito exigentes. E você não consegue escapar? Não. O que isso significa? Que você é muito lento, não consegue reagir e não reconheces. Claro que não. Viu? Você vai ficar tão ligado na cultura inglesa que vai esquecer que está no Brasil. Novo e-Campus da Cultura Inglesa. Exercícios com correção automática, dicionário online, games inéditos. E-Campus da Cultura Inglesa. Para você navegar a qualquer hora, de qualquer lugar. Faça já sua matrícula. Suas fotos têm programa para as férias? Na Fotótica tem. Revele o filme na Fotótica e ganhe o passaporte da alegria fã do Play Center. É ver para crer. Fotótica, Fotótica. Mostre o caminho. Axe, desodorante para todo o corpo. Neste domingo maior tem Bruce Willis. Um tira protegendo uma criança que desvendou informações altamente secretas. Vai me dizer que um garoto de 9 anos decifrou o supercódigo? Por isso a vida dele corre perigo. Encarando uma poderosa organização numa caçada sem limites. Código para o Inferno, com Alec Baldwin. Neste domingo, depois do Fantástico, em Domingo Maior. Foi aberta em Paraty a primeira festa literária internacional.
O encontro da cidade e dos seus novos personagens no relato de Ednei Silvestre. Eles começaram a chegar cedo, uns jovens, outros nem tanto, com suas malas, mochilas, mochilões, pelas ruas calmas da centenária Paraty. A bela inglesa, a morena brasileira, a dupla americana. Para quem administra a cidade, um sucesso anunciado. Um encontro desse nível, juntando a nata, o top do top da literatura nacional e internacional, só poderia gerar esse modismo e essa mobilização. Os moradores continuam suas vidas na doce rotina que parece perdida no tempo. E eles, encantados, consultam mapas e guias como qualquer turista, mas não são turistas comuns. Eles fazem parte de uma tribo especial que ama os livros e seus autores. Estão aqui para a primeira festa literária internacional de Paraty. Essa cidade histórica, de pouco mais de 27 mil habitantes, espera receber, de hoje até domingo, 10 mil turistas. E clima de festa, quase euforia, é o que esses turistas nada acidentais estão encontrando aqui. O clima de século XVIII pode não ser assim totalmente perfeito nos detalhes, mas o resultado entusiasma. A cidade ficou alegre, está mais colorida e está trazendo cultura. Isso é o mais importante, oportunidade para o povo de Paraty também vivenciar isso. Oficialmente, aqui se celebra a literatura, mas já que a festa é brasileira, claro, tem chopp e música. E vai adicionando, toma conta das esquinas, bares, restaurantes, põe um malabarista na rua e deixa as crianças perto do êxtase. Perdoem o clichê, mas vale. Esta é uma festa do povo e para toda a família. Quem precisa de avião quando se pode voar sozinho? O paraquedista austríaco Felix Baumgartner se tornou hoje a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha em queda livre, a 200 km por hora. Ele saltou de um avião sobre Dover, na Inglaterra, a 9.000 metros de altura. Vestindo roupa aerodinâmica acoplada a uma asa de carbono, o Ícaro moderno parecia o super-homem riscando o céu. Ele enfrentou temperaturas de 60 graus negativos e levou um suprimento de oxigênio. 14 minutos depois, pousou na França e foi direto para o livro dos recordes. Nós ficamos por aqui. Você viu o que vai estar na primeira página dos jornais desta sexta-feira. Governo vai reduzir os impostos se montadoras não demitirem. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Globo. A gente se vê por aqui. Amanhã, os normais. Estamos começando pela Rede Globo e pela CBN, mais um programa do Jô, com a participação desse pessoal que vocês todos já conhecem, Bira, Chiquinho, Derico, Tomate, Osmar e Miltinho.